Aqui eu vou dar agora várias dicas importantes que a maioria das pessoas nem pensam quando estão falando em montar um roteiro, se planejar para viajar e tal. Quando a gente está falando de Europa, por isso que eu sou mais específico em relação à Europa, é porque a gente acaba tendo a intenção de visitar vários países, várias cidades, sabe? Isso envolve transporte, isso envolve uma série de outras coisas que muita gente às vezes não se atenta. Então, nesse momento que eu quero te deixar essas várias dicas importantes que você deve pensar quando você estiver montando seu roteiro. Primeira coisa que você tem que pensar é com quem você vai viajar. As pessoas às vezes não se atentam nisso. As companhias de viagem. Porque a gente tem, eu botei assim 3 tipos, pode ter até mais, tá? De pessoas que vão viajar com você, com necessidades específicas que às vezes a gente não pensa. E tem motivo para isso. Vamos lá. Crianças, pessoas com alguma mobilidade reduzida ou idosos. Pensa comigo. Criança. Se você vai viajar com criança, isso exige, lógico que depende da idade da criança, mas normalmente exige algumas coisas que uma viagem você sozinho ou um casal não precisaria. Se você está viajando com criança, já vale a pena você pensar se não é melhor você, em vez de reservar um hotel, reservar um apartamento com cozinha. Que dependendo da idade da criança, você consegue fazer a comidinha, a papinha, o que quer que seja, e consegue se organizar melhor, né? Principalmente em relação à alimentação da criança no dia a dia. Você consegue preparar e levar pronto para ir para a rua e tal, para o que quer que seja. Ou então, pagar um pouco mais caro para garantir que você vai ficar mais bem localizado, porque com criança é um pouco mais difícil de rodar pela cidade, ou você vai precisar várias vezes voltar na sua hospedagem. Pessoas com mobilidade, nem preciso dizer, né? Andar pela cidade, você vai precisar pegar, ou você cogita pegar transporte público, coisas que você tem que pensar na hora que você está montando seu roteiro. Você vai pegar o seu hotel mais central ou prefere pegar um pouco mais barato, um pouco mais longe? Depende, com quem você vai viajar. Né? Ou, na Europa, é muito comum, mesmo hotéis, não ter elevador. Simplesmente não tem elevador. Então você vai ter que subir 3, 4, 5 andares de escada. Pessoas com mobilidade, idosos, até crianças, que dependendo da idade é só com carrinho e tal, não anda às vezes. Você tem que levar isso em consideração. Tá? Com idosos a mesma coisa. Se você está se planejando para viajar e na hora que você está montando ali, quantos dias eu vou ficar nessa cidade? Às vezes a gente pensa, 2 dias dá para visitar bem essa cidade. Depende. 2 dias se você correr de uma atração para outra, né? Porque se você realmente estiver viajando com uma pessoa que não consegue andar ou passar o dia inteiro andando rápido e pular de um lugar para outro, você não vai conseguir ver o que você precisa ver ou o que você gostaria de ver naquela cidade em 2 dias. Então, na hora que você está montando seu roteiro, em vez de 2 dias, que talvez seria suficiente para aquela cidade, você tem que botar um terceiro, porque isso tudo depende da companhia de viagem que você que está indo com você. Então, pontos que eu quero que você tenha atenção na hora que você está montando o seu roteiro para que a sua viagem seja melhor, seja mais confortável, para que você consiga ver o que você quer ver, o que você foi ver, né? Vamos lá, tem mais. Tamanho do grupo. Tá aí outra coisa que as pessoas não pensam muito. Eu viajo muito sozinho, já viajei muito só eu e minha esposa, já viajei só com a minha filha. Hoje o normal é ou eu viajo sozinho quando eu estou no trabalho, ou eu viajo com a minha esposa e com a minha filha. Mas é normal também eu viajar em grupos grandes. Às vezes viajo com os amigos, com a família. Já viajei com um grupo de 25 pessoas. E eu vou te dizer o seguinte, na hora que você está planejando seu roteiro e for definir lá quantos dias eu vou ficar nessa cidade, olha para o tamanho do seu grupo. Não só para quem está no seu grupo, né? Mas também o tamanho do grupo. Não importa você ter um grupo de 25 atletas olímpicos. Sabe por quê? Porque no final é muita gente para organizar. E o que acontece é que na hora de sair de casa todo mundo, e sempre tudo vai levar muito mais tempo do que você imagina que daria. Então na hora que você estiver definindo lá, eu consigo ficar 3 dias em Roma, talvez, eu acho pouco, mas talvez você até consiga, você sozinho ou um casal. Fora isso, se tiver com um grupo 5, 6 pessoas, já dificulta bastante, porque organizar todo mundo, garantir que vai todo mundo estar no mesmo horário, isso tudo pesa e é difícil. Então, atenção a isso.
Outra coisa. É a compatibilidade, né? Aí é o normal. É o que a gente pensa em relação ao orçamento e interesses. Isso tudo eu estou falando em relação aos seus companheiros de viagem. Vocês têm o mesmo interesse? Tá? E eu não estou dizendo que eu vou viajar com os amigos e tal, e 2 deles adoram o museu e querem visitar o museu, 2 deles odeiam o museu. Isso não é um problema, contanto que todo mundo esteja na mesma página em relação a isso. Então hoje é o dia do museu. 2 vão para o museu, 2 vão para a praia. Não importa, tá? Contanto que isso esteja bem organizado, porque é fácil dar confusão num grupo em viagem. Principalmente você vai viajar 20 dias, 30 dias, se você já está num outro país que você não conhece, já tem uma série de coisas que te estressam, não do lado ruim da palavra não, mas do lado de te tirar do conforto mesmo, que é um monte de coisa nova. Então se essas coisas não tiverem bem organizadinhas antes, dá confusão na viagem. E pergunta como é que eu sei disso? Pois é muita experiência. E o orçamento, óbvio. Não adianta você viajar com uma pessoa super rica que vai querer fazer as coisas mais caras da viagem e você não tem dinheiro para acompanhar. Atenção a isso. Ou vice-versa, né, também. Você às vezes está com dinheiro, quer gastar mais e a pessoa que está com você não está disposta a isso.